Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, vamos continuar a nossa série de reflexões, nossa série de mensagens sobre o tema mordomia cristã. Você que está aqui agora, você já saberia dizer, se fosse perguntado a você agora, o que significa mordomia cristã? Você conseguiria dar uma definição sobre mordomia? Espero que sim, né? Na hora, às vezes, de formular uma resposta, a gente fica um pouquinho enrolado, né? Mas eu espero que você saiba o que é mordomia cristã. E se você não souber, nós estamos aqui para isso mesmo, né? Nós estamos aqui para explicar o tema, o assunto que é bíblico, né? Que é fundamental dentro dos ensinos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Nós começamos há algumas semanas essa série de estudos. Então nós começamos falando sobre a mordomia dos objetivos da igreja. Então nós vimos durante 5 semanas os 5 objetivos de Cristo para a sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Ele criou a igreja e planejou como a igreja ela viveria a sua vida, como ela desenvolveria o trabalho, a missão que Ele deixou para a sua igreja. E a missão, nós temos ela muito clara lá em Atos, lá em Mateus, Atos 1:8 também, né? E Mateus 28, de 18 a 20, a gente encontra ali aquele extrato chamado de a grande comissão, e ali nós vemos então qual é o propósito missional da igreja. E aí vimos isso então nesses 5 encontros que tivemos antes. Hoje nós vamos prosseguir e nós vamos hoje começar a meditar num outro aspecto da mordomia. Nós vamos ver hoje as bases teológicas, as bases bíblicas da mordomia cristã. Isso é muito importante. Eu poderia hoje já estar falando assim, vamos falar sobre a mordomia do tempo, vamos falar sobre a mordomia dos recursos financeiros, vamos falar sobre a mordomia do corpo, nós vamos falar sobre isso ainda. Mas antes de nós entrarmos nesses pormenores, nós precisamos estar muito conscientes da base teológica da mordomia, porque nós poderíamos encontrar bases, fundamentos para a mordomia fora da Bíblia, fora da igreja. Existem pessoas que estão falando sobre isso, sobre como nós devemos administrar os recursos naturais, os recursos financeiros. Tem coaching, né? Tem um monte de gente por aí ensinando, dando aula de como viver, de como gerenciar as emoções, como gerenciar os recursos. Mas nós queremos acertar, nós queremos fazer a coisa certa, do jeito certo, e só existe um manual, né, que dá essa garantia para a gente, e esse manual é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos conhecer os fundamentos teológicos, bíblicos, para a mordomia cristã, que é a nossa habilidade de administrar, de gerenciar, de cuidar daquilo que Deus criou, né, de tudo, né, porque tudo foi criado por Deus. Nós mesmos, os bens materiais, a natureza, tudo foi criado por Deus. E quando Deus colocou o homem lá no Éden, Deus deu ao homem a tarefa, a missão de cuidar da criação, de zelar, de participar com Deus. Deus trouxe a existência, só Deus pode fazer isso. Mas depois que Deus trouxe a existência, Deus
Ele compartilhou a sua criação com o homem e deu ao homem então a missão, a tarefa de administrar. Começou tudo bem antes do pecado, isso estava sendo feito, mas o pecado entrou e o homem então ele perdeu, né, a capacidade de administrar-se e de administrar do jeito que Deus idealizou. Mas em Cristo Jesus, resgatados, feitos novas criaturas em Cristo Jesus, o poder de Deus, né, que opera em nós por meio do seu Espírito, nos devolve a capacidade de sermos mordomos fiéis. Esse deve ser o nosso objetivo enquanto crentes, ser um mordomo fiel. Então nós não podemos nos fundamentar nas filosofias, na cultura secular. Nós temos que pensar mordomia à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Então quando, né, o meu ponto de partida deixa de ser o mundo e passa a ser os valores de Deus, eu começo então a entrar no trilho, né, da assertividade. Eu começo então a poder entender como eu serei um bom mordomo. E nós seremos bons mordomos a partir da nossa observação, do entendimento e da prática dos atributos de Deus. Porque a mordomia cristã, essa administração das coisas, dos bens, de tudo, ela é do interesse de Deus. Ela é do interesse de Deus, e quando nós administramos de maneira fiel, nós glorificamos a Deus. Deus é honrado e glorificado na nossa mordomia, quando nós somos mordomos fiéis. Então eu queria compartilhar com vocês 4 fundamentos teológicos que são a base para a nossa mordomia. Pode pôr aí para mim, Davi? Já está? Muito bem. Então, o primeiro fundamento teológico, a santidade de Deus, certo? A santidade de Deus é o nosso primeiro fundamento teológico. O segundo fundamento teológico, a justiça de Deus. Terceiro fundamento, terceira base, soberania de Deus. A soberania de Deus é um pilar, é um alicerce. E, por último, o amor de Deus. Então nós temos aí 4 bases, 4 fundamentos teológicos, que nós poderíamos também chamar de pilares, alicerces, né, da construção da mordomia cristã, dessa arte, né, de administrar as coisas de Deus, né? Então você precisa primeiro crer que todas as coisas são de Deus. Se você não entender que tudo é de Deus, não é parte, não é 10%. Olha, Deus não é dono de 10% do seu dinheiro. Deus não é dono de 10% do seu tempo. Deus não é dono de 10% do seu corpo. Deus não é dono de 10% dos seus dons. Deus é dono de 100% de tudo. Então nós só conseguiremos entender e viver essa realidade que eu estou falando agora, se nós entendermos esses atributos de Deus. Por isso, eu não vou começar falando da prática da mordomia do tempo, do corpo e as outras mordomias. Nós vamos primeiro estudar e entender, claro que muito assim, en passant, né? Muito superficialmente, porque cada atributo desse de Deus dá para
fazer uma série, talvez de um ano, né? De exposições bíblicas, e a gente não vai esgotar o tema, porque Deus é inesgotável. Mas nós vamos dar uma pincelada hoje no primeiro aspecto. E aí na próxima quinta-feira, o segundo, e aí nós vamos investir 4 quinta-feiras para esgotar esses tópicos aqui que estão assinalados aqui no nosso plano, né, de estudos. Então vamos começar pela santidade de Deus. O entendimento, irmãos, da santidade de Deus, com certeza levará o cristão a buscar a ser santo em toda a sua maneira de viver. Eu tenho observado, nessa minha curta vida, debaixo do sol, que tem muitos crentes que rejeitam essa ideia de ser santo, de ser chamado de santo. Então, se você chegar, assim, pegar a pessoa meio desprevenida e falar assim: e aí, você é um santo? Eu acho que a pessoa vai falar assim: eu não, ninguém é santo, né? Vem logo essas colocações. E isso aí, né, denota, né, uma falta de entendimento do que seja ser santo. Nós temos uma bagagem religiosa muito forte, que é a bagagem que a gente adquiriu, né, pelo menos muita gente, né, teve a convivência no catolicismo, então teve essa relação de santo, né, com alguém que já morreu, né, que teve uma vida piedosa, uma vida de boas obras, e que então foi homenageada e foi classificada como um santo. Então as pessoas, né, criaram uma imagem para que as pessoas pudessem sempre se lembrar que aquele homem, que aquela mulher foi um santo, foi uma santa. Se fosse até aí só, mais ou menos. Mas essa lembrança, essa referência de uma pessoa santa, ela tem algumas complicações. A primeira é que todos são santos. Todos são santos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, né, palavra de Deus: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então, a ordem de Deus não é para alguns. A ordem de Deus é para todos os crentes. Sejam santos. E a referência é o Deus criador dos céus e da terra. Então ele botou o alvo máximo para a gente, né? Mesmo que ele saiba que nós nunca seremos como ele é, nunca mesmo, nenhum ser humano será como Deus, mas o alvo é alto, é o máximo, porque se nós mantivermos esse alvo elevado, nós seremos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, não tem meia dúzia, 20, 30, 100 santos. Tem milhares, milhões de santos. Todos os crentes verdadeiros, todos aqueles que receberam Jesus, reconheceram-se pecadores, afastados de Deus, e clamaram, né? Entenderam, reconheceram e pediram a Jesus para ser o seu Salvador, se tornou um santo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então nós ficamos com essa ideia cristalizada, e isso às vezes atrapalha o entendimento de algumas pessoas. Mas nós nunca devemos então negar a nossa santidade, porque todo crente é um santo. Agora,
pode ser um santo mais santo, um santo menos santo. E aí vai depender de como administra a sua vida. E aí é o quê? Mordomia. Aí nós estamos falando de mordomia. Quando a gente fala assim, como é que você administra, como é que você lida, como é que você vive algo, nós estamos falando de mordomia. Então a santidade de Deus precisa ser o nosso primeiro fundamento da mordomia. Eu preciso ser santo porque o Deus que me criou e que me resgatou, que me trouxe de volta para a sua presença, para ter comunhão com Ele, é santo. Então Ele pagou, o seu Filho dele, Jesus, pagou o preço, dos meus pecados, para que eu possa ter comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, e percebendo a santidade de Deus, eu serei constrangido pelo Espírito Santo de Deus a viver uma vida de santidade. O fiel mordomo cristão tem propósitos santos para seu corpo, para sua mente, para seu tempo, para seus bens, para todo o seu viver. Então, o que é ser santo? O que é ser santo? Será que você já poderia dar uma definição? Antes de mais nada, ser santo é refletir o caráter de Deus no modo de agir e ser. Ser santo é refletir o caráter de Deus. Qual o primeiro aspecto do caráter de Deus que a gente está vendo? Santidade. Mas depois, qual que a gente vai ver? Bota a cola aí, irmão. Irmão, bota a cola aí, por favor. Justiça, soberania e amor, o amor de Deus. Então, ser santo é refletir os atributos de Deus, não só a santidade, mas também os atributos que Deus comunicou com a gente, porque tem atributo de Deus que a gente não tem como refletir. Por exemplo, onisciência, que é a capacidade de saber todas as coisas, é só de Deus. Onipotência, ter todo o poder, não há impossíveis para Deus, só Deus. E outros atributos que são chamados de atributos incomunicáveis, não foram comunicados com o homem. Mas há uma série grande de atributos de Deus que são compartilhados, comunicados com a sua criação, com os seus filhos. E a santidade e esses outros, alguns deles são comunicados com a gente. A santidade de Deus é comunicada com a gente. Por isso a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então, antes de mais nada, irmãos, ser santo é refletir esse caráter de Deus no nosso agir e no nosso ser. E olha, tem muita importância nisso aí, porque a gente é muito afeito a agir, a fazer coisas. Então a pessoa se torna crente e acontece muito isso na igreja. O pessoal logo começa a pensar em alguma coisa para a pessoa fazer, alguma tarefa, algum ministério. Tem gente que mal se converte, já lhe é dado a incumbência de pregar, de dirigir um culto, de fazer isso ou fazer aquilo. Mas mais importante do que fazer é ser. Nós precisamos ser santos e agir como santos. O pastor João Falcão Sobrinho, que é autor do livro que eu estou usando, como base também para essas reflexões, ele escreveu o seguinte:
Ser santificado não é passar por um banho de emoção, por um trauma psicológico que resulte em euforia de momento. Ser santificado é agir corretamente, por decisão própria, consciente, constante, sempre seguindo a vontade de Deus, conforme revelada na palavra de Deus. Então, esse conceito que o pastor João Falcão Sobrinho deixou no seu livro, ele é muito importante. Então, ser santo é algo que não violenta a nossa capacidade de decisão, de escolha. O Espírito Santo de Deus, que é aquele que trabalha em nós, junto com a palavra, para nos tornar cada vez mais santos, ele não nos violenta, ele não nos obriga à santificação. Ele nos ilumina, ele nos ensina, ele nos orienta o caminho da santificação. Ele traz à nossa consciência os pecados, os erros cometidos, que precisam ser abandonados, mas ele não nos força. Ele não nos força. Então isso faz parte do caráter de Deus, porque Deus, ele não obriga ninguém a adorá-lo, a servi-lo, mas ele orienta. Ele diz quais são as consequências positivas para quem o adora, quem o segue, e diz também qual o resultado da incredulidade, da teimosia, da desobediência. Mas ele não obriga ninguém a ser crente e nem a ser santo, mas ele trabalha. Ele está sempre falando conosco. Por exemplo, agora, quando nós estamos aqui compartilhando, da palavra de Deus, desses ensinos teológicos, nós estamos sendo instrumentos de Deus para convencer cada um de vocês que está nos ouvindo agora, de que Deus é santo, e que se você aceitou Jesus como teu Senhor, o teu Salvador, você tem um chamado para a santidade, você tem um chamado para a santificação, e isso deve fazer parte dos teus objetivos, dos teus propósitos. Ser santo é o modo do cristão viver. É o modo do cristão viver diariamente. E isso é mordomia cristã. Então, é teologia aplicada à vida. É teologia na prática, É eu lembrar quem Deus é, e eu vou lembrar, Deus é santo. Deus não tem negócio com pecado. Deus não convive com o pecado. E eu sou filho de Deus, nova criatura. E lá no dia a dia, lá na escola, lá no escritório, lá na loja, lá na repartição, lá na vizinhança, quando você está andando ali com os seus vizinhos e pode trocar uma palavra ali com alguém, ou você faz alguma coisa. Talvez quando você dá uma festa, você está sendo chamado à santidade. Quando você está no comércio negociando, e o vendedor ele fala assim: tem 2 preços, com nota é Y, sem nota é Z. E aí o cristão faz a conta, e fala assim: poxa, é um bom desconto, Ali você já colocou em xeque, a tua santidade, Você já pensou em vender a tua primogenitura por um prato de lentilhas, a negociar algo que não pode ser negociado.
Então é no dia a dia, é na prática, é na caminhada. Ser santo não é fácil, não é fácil, mas é necessário. É inevitável para aquele que quer realmente ser um mordomo fiel, que quer agradar o coração de Deus, que quer viver na vontade de Deus. E a gente fala muito sobre isso, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Aí você fala isso no domingo, e na segunda-feira você está diante de uma oportunidade de fazer a vontade de Deus. Só que fazer a vontade de Deus vai custar mais caro do que fazer a vontade da carne, a vontade do sistema, a vontade do mundo. Mas não haverá paz no coração de ninguém que não faça a coisa do jeito de Deus, mesmo que o custo seja mais elevado. Esse é o nosso desafio como mordomos. A santidade, como base da mordomia cristã, nos levará também a consagrar todos os nossos bens, tanto os bens móveis quanto imóveis, ao Senhor. Aí eu perguntaria para você aqui: esse púlpito aqui é de quem? É de Deus, não é? Esse banco aqui é de quem? É de Deus. Aquele bebedouro que está ali fora é de quem? É de Deus. E aquele filtro de água que tem lá na sua casa é de quem? E aquele sofá que tem lá na sua casa é de quem? E aquele carro que tem lá na sua garagem é de quem? Foi consagrado a Ele? Foi. Então é dele, não é? Já era, né? Mesmo se você não consagrasse, já seria. Mas quando você consagra, você está admitindo, né? Você está dizendo assim: eu reconheço que isso que Deus me deu é dele, é para Ele, é para o serviço dele, é para a glória dele. Aí a gente precisa do seu carro para usar na obra de Deus. Você diz o quê? Pode usar, ou não dá porque meu carro está muito novo e vocês vão botar cimento no meu carro, vai sujar meu carro todo de cimento, né? Vai levar aquele irmão que está vomitando para o hospital, ele vai vomitar, vai ficar cheiro uma semana lá no meu carro. Meu sofá, aquele bom que puxa assim, retrátil, né? Aí dá para ter um PGM lá na sua casa, irmão? Aí o irmão pensa assim: puxa vida, aquele povo vai chegar lá, vai sentar no meu sofá de 2.500, né? E tem aquelas crianças que são levadas demais, aí elas vão lá, e se riscar o meu sofá, meu Deus, aí tudo é meu. Aí a fala toda mudou, né? Tudo que era de Deus agora é meu, é meu, é meu, não é? É assim é o ser humano. Mas o ser humano crente, ele é chamado a viver em santidade. E a santidade, ela não é só a santidade do meu corpo, não é só a santidade da minha mente, é a santidade também dos bens. Porque santo significa separado. Separado. Então, quando nós entendemos que tudo que nós somos e tudo que nós temos é santo, porque foi separado para a glória, para a honra de Deus, nós vamos mudar a nossa mente. E aí vai acontecer, pastor Patrick, uma metanoia. Não é isso? Vai acontecer uma metanoia. Então, metanoia também é a mudança de dono. É quando eu entendo que eu vou assinar. E eu participei de um curso que um dia a gente até deseja trazer aqui para a igreja, sobre administração financeira. E um dos capítulos do curso, o exercício é esse:
a gente pega uma espécie de escritura, claro que não é uma escritura de cartório, e a gente relaciona tudo aquilo que a gente tem em nossa posse, porque tudo é de Deus, só está na nossa posse, e a gente passa tudo para o nome de Deus, passa tudo para o nome de Deus. Se você quiser fazer esse exercício, eu acho que vai ser muito interessante, mas só faça isso se você não quiser correr o risco de ser considerado mentiroso por Deus. E aí você começa a anotar tudo que você tem, e no final você faz uma declaração dizendo assim: Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, tudo é teu, faça o que o Senhor quiser com essas coisas que eu tenho. Aí você bota lá, filhos, eu tenho um filho, 2 filhos, bota o nome, eles são do Senhor, faça o que o Senhor quiser com eles. É a melhor decisão que um pai e uma mãe pode ter na vida, é entregar os filhos de volta para Deus, como Ana fez, né? Ana pediu ao Senhor um filho e devolveu ao Senhor e falou: ele servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. E Samuel foi uma bênção em Israel, né? Um juiz, um homem de Deus, né? Um profeta, e Deus abençoou muito a vida de Ana e a vida de Samuel. Sabe por quê? Ela não quis ficar com aquilo que não era dela. Então nós precisamos entender, irmão, se a gente não virar a chave, não aproveitar a oportunidade que a gente está ouvindo aí mais uma vez, não sei se é mais uma vez, aqui nesses 7 anos que eu estou nessa igreja, é a primeira vez que eu estou pregando uma série de mensagens sobre mordomia. A gente já falou sobre aspectos da mordomia, mas uma série é a primeira vez. Então, se nós não aproveitarmos essa oportunidade que Deus está dando, e aí a gente pode até falar assim: poxa, né, tem tão pouca gente aqui agora, né, não sei quantos vão poder ouvir a mensagem depois, né, que não, eu acho que ainda não está sendo transmitida ao vivo, mas está sendo gravada para ser colocada depois no nosso Facebook, então no YouTube também. Outras pessoas vão ouvir, mas talvez seja 20% da igreja, não importa. Importa que você está tendo uma oportunidade de ouvir que mordomia é mais do que entregar o dízimo. E olha que nem todos fazem isso. Mordomia tem a ver com tudo na vida da gente, mas nós precisamos fazer a mordomia pelas motivações certas. E a primeira motivação que nós estamos compartilhando com vocês nessa noite é a santidade de Deus, e o fato de Deus nos chamar a sermos santos como santo Ele é. E eu quero encerrar então deixando as palavras do salmista Davi, no Salmo 139, versos 23 e 24. Davi ficou marcado como um homem que pecou gravemente. Essa foi a marca negativa que ficou sobre Davi. Mas nós devemos lembrar de Davi como um homem que pecou, se arrependeu e restaurou, teve a sua vida restaurada por Deus. Sabe por quê? Isso tem muito mais a ver com a nossa vida. A nossa vida é a história de pecadores que se arrependem, que se arrependeram, foram salvos e que continuam se arrependendo no processo de santificação,
e vão então tendo a sua vida restaurada, por Deus. Todos os dias nós somos aperfeiçoados, Deus vai nos limpando cada vez mais. E olha o que Davi disse então para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Davi sabia que Deus era onisciente, Davi sabia que Deus era onipresente, mas ele se esqueceu disso e achou que podia viver no pecado e levar sua vida na boa. Mas Deus usou o profeta Natã para despertar Davi dessa utopia que ele estava vivendo, dessa ilusão. E depois que caiu a ficha, Davi falou isso para Deus: Senhor, sonda o meu coração, e se ainda há alguma coisa que eu ainda não tenha confessado, traz à tona, Deus, porque eu quero ser santo, eu quero ser puro. E se você quer ser santo, quer ser puro, faça também essa oração. Peça a Deus para não deixar nada escondido, nada camuflado, porque às vezes a gente mesmo se auto-sabota. E Deus então Ele vai tirar lá aquela tampa e vai fazer a gente lembrar do pecado. Não para a gente sofrer com dor inacabável, mas para a gente sofrer e desejar o arrependimento e a restauração. Amém? Então, vamos gravar isso na nossa mente para que na semana que vem a gente possa avançar na santidade de Deus. Deus é santo e nós somos chamados a ser santos. Você é um santo, você é uma santa, porque você foi separado por Deus do mundo e trazido para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo e vamos estar então encaminhando para o encerramento. Logo depois do louvor nós estaremos nos despedindo com a bênção do Senhor.